Muito obrigada, presidente. Cumprimento todos os senadores, senadoras presentes, todos os demais, os alunos, representantes dos alunos, dos professores, representantes do Grupo Galileu e da Sociedade Universitária Gama Filho. E, bom, muito já foi dito sobre o contexto da crise, eu não vou repetir aqui, sobre as questões enfrentadas, acho que já foi bastante detalhado, todo mundo conhece. Eu acho que o que minha fala pode contribuir é explicitar e contextualizar quais foram a atuação do MEC, quais foram as ações tomadas pelo MEC ao longo dessa crise e explicar o porquê de cada decisão, de cada passo tomado até o momento, quais foram os passos tomados, quais podem ser os próximos passos a serem tomados, né? Apenas como um preâmbulo, né? A crise enfrentada tanto pela Gama Filho quanto pelo Centro Universitário da cidade é uma crise que remonta, né, o início dos anos. Não é uma crise nova, né? É uma crise inclusive enfrentada por outras instituições de ensino privada, em parte pela mudança de cenário mesmo do ensino, né, superior privado, pela expansão, pela abertura de novas instituições, pela competição acirrada, né, e pela entrada de grandes grupos econômicos. Essa crise foi vivida e vem sendo vivida por várias instituições de ensino privadas, né? Não é à toa que o ano passado o governo lançou um programa de reestruturação das instituições de ensino, o PROIES, né? Foi um programa que, no momento, foi detectado naquela época que 23% das instituições de ensino privada enfrentavam uma situação econômico-financeira grave, né? O governo se mobilizou para lançar esse programa. Esse contexto atingiu a Gama Filho e a universidade, né? Tanto que o próprio representante aqui da Sociedade Universitária Gama Filho reconhece que as dívidas vinham de décadas aí, né? E não foram originadas pela transferência de mantença, são anteriores, né? Essa crise, né? Esses problemas de ordem tributária, trabalhista, enfrentados nessas instituições de ensino, refletiam certamente nas questões acadêmicas também. Tanto é assim que, ainda antes da transferência de mantença, já havia, no âmbito do MEC, diversas medidas de supervisão, tanto em relação à Universidade de Gama Filho quanto ao Centro Universitário da cidade. Essas ações de supervisão eram, digamos, pulverizadas, não tratavam das instituições como um todo, mas eram detectadas deficiências em determinados cursos, com relação à composição de corpo docente, cenários de prática. Isso já vinha sendo enfrentado, algumas medidas até de redução de vagas, de fechamento de campos, e já vinham sido tomadas pelo MEC antes mesmo da transferência de mantença, né? De fato, após a transferência de mantença, após a assunção do Grupo Galileu, essas notícias e essas denúncias chegaram ao MEC num afluxo maior. Isso mobilizou, né, o MEC, principalmente a Secretaria de Supervisão e de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a abrir mais um processo de supervisão, dessa vez de caráter institucional, com um olhar mais global sobre as instituições. E já que havia, naquele momento, também denúncias graves relacionadas à unificação das instituições, que havia sido negada
pelo MEC, em pedido formulado pela Galileu, essa unificação já havia sido solicitada e havia sido negada pelo MEC. E aí chegaram notícias de que essa unificação vinha ocorrendo de forma não formal, né, vinha ocorrendo de fato com a transferência compulsória de alunos o compartilhamento de docentes, a integração de campi. Então, isso, de fato, resultou numa preocupação muito grande, além de denúncias de demissões, de qualidade, de fragilidades na oferta da educação. Então, em 2011, foi aberto um processo que é esse, digamos que é o processo hoje que abriga toda a questão da crise vivida nas duas instituições, que é um processo, então, que apura a gestão e administração do Grupo Galileu e o reflexo disso nas duas instituições, principalmente, né, na questão acadêmica das duas instituições. Esse processo iniciou-se em 2011 e, como todo processo, ele tem um rito, né? A gente tem um decreto 5773, que regulamenta como que deve ocorrer esse processo de supervisão. Ele tem várias fases. A fase inicial é uma fase, né, respeito contraditório ampla defesa, a gente notifica a instituição, recebe a resposta, pede complementação de documentação, de informações. Então, houve aí um momento inicial com troca de comunicação entre a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e o Grupo Galileu, pedindo exatamente informações, detalhes, relação de alunos por instituições, por curso, quais cursos estavam funcionando, com quantos alunos, aonde, qual é o endereço, para a gente ter um diagnóstico do que estava acontecendo nas instituições. Ao longo desse processo, houve a mudança aí da direção do grupo, né? Posso dizer que, nesse momento, a comunicação ficou mais, digamos, efetiva, passaram a ser prestadas as informações que, em momentos anteriores, estavam sendo negadas ou fornecidas de forma muito, muito precária. Então, fomos caminhando com o processo até que houve a crise, digamos, do início do ano, com a deflagração da greve, que foi noticiada aqui pelas representantes dos alunos das duas instituições. No início de 2013, então, enfrentamos uma crise bastante grave, com greve de professores, funcionários, paralisação das aulas. Nesse contexto, os alunos, também foi citado aqui, foram recebidos no Ministério da Educação, numa reunião bastante grande, com cerca de 70 alunos presentes, e nesse momento, diante da complexidade, do tamanho, da profundidade da crise que estava sendo enfrentada, foram, inclusive, dentro do processo de supervisão, criados alguns instrumentos, digamos, inovadores, né, dentro, lógico, do nosso marco normativo, que permitiam um diálogo e uma construção de soluções. A ideia do MEC, a postura do MEC nesse contexto sempre foi a de procura, de busca de todas as formas possíveis da construção de soluções, né? Na fala da representante da Universidade de Gama Filho, ela diz que, né, que o MEC não pode pensar só na questão do descredenciamento, que isso, né, é a punição máxima. De fato, toda a postura do MEC ao longo desse tempo, às vezes recebendo críticas pela demora nas respostas, né, pela demora numa ação mais efetiva, mas é sempre na busca da construção de uma solução que não seja uma solução drástica como o descredenciamento. Então, nesse momento, foram criados dois instrumentos, digamos, inovadores para a gente enfrentar essa situação, que foi a constituição de uma mesa paritária, né? Não é uma coisa comum de praxe nos processos de supervisão, mas foi constituída uma mesa paritária
onde, com representação dos estudantes, dos professores, dos dirigentes das instituições e dos dirigentes de representantes da mantenedora, o MEC, depois, posteriormente, foram incorporados os pais de alunos nessa mesa paritária, e a ideia é que todas as soluções e todas as decisões fossem construídas coletivamente para que exatamente não houvesse nenhuma solução drástica sem que todas as situações fossem pensadas e ponderadas em conjunto. Essa mesa paritária teve uma primeira reunião em abril, 17 de abril. Retomando só, antes disso, diante dessa crise instaurada no início do ano, o MEC tomou uma primeira decisão, que foi a imposição de uma medida cautelar de suspensão da autonomia de ambas as instituições, né? A Universidade Gama Filho e o Centro Universitário, ambas, uma por ser universidade, uma como centro universitário, elas têm autonomia. Essa autonomia implica a possibilidade de abertura de novos cursos, de aumento de vagas, de fechamento de cursos, de transferência de estudantes, sem a necessidade de autorização prévia do MEC. Como havia essa questão da fusão, né, da unificação, sem a autorização do MEC, nós suspendemos essa autonomia, inclusive também para não haver a criação de novos cursos, aumento de vagas, aumento do volume, né, de problemas. Então, isso foi uma primeira medida que o MEC decidiu tomar lá no início do ano, para que o problema ficasse contido e ficasse sob monitoramento do MEC permanente, né? Nessa reunião, voltando à reunião da mesa paritária, eu quero destacar aqui só que nessa primeiro contato, né, com a mantenedora, com as instituições presentes, com toda a comunidade acadêmica presente, foram estabelecidas as premissas para que esse processo continuasse, esse processo da construção de soluções coletivas continuasse. E essas premissas são as premissas que o MEC vem insistindo e se baseando ao longo de todo o tempo. E essas premissas são o cumprimento dos acordos pactuados com as associações, né, de docentes e funcionários, ou seja, o pagamento em dia dos salários, dos acordos, a forma acordada com as associações. Obviamente, como é que não participa dessa negociação, isso é papel né, dos sindicatos, das associações, mas o MEC passou a exigir da mantenedora, como compromisso para a condução desse processo, como premissa, que esses compromissos fossem sempre honrados, né? A autonomia dos colegiados, que era uma coisa que, como o próprio presidente aqui reconheceu, não havia nas instituições, não haviam colegiados instaurados, né? Os colegiados estavam desmobilizados, desfeitos, as associações tinham no centro universitário não havia representação dos docentes. Então, tudo isso foi uma exigência do MEC, né, e um compromisso assumido pela mantenedora de reconstituir essa autonomia dos colegiados e a garantia da normalização do ambiente acadêmico, ou seja, precisa retomar as aulas precisam funcionar, os cursos precisam funcionar plenamente, os laboratórios, cenários de prática, isso tudo precisa estar funcionando para que a gente possa construir uma solução aí para o futuro. Além disso, do ponto de vista regulatório, a gente exigiu que a mantenedora, as instituições, retomassem todos os processos regulatórios que estavam interrompidos, ou seja, não havia pedidos de renovação de recredenciamento, renovação de reconhecimento de curso, que isso tudo fosse retomado para que a gente pudesse prosseguir. Além disso, uma outra inovação foi a constituição de uma comissão de acompanhamento permanente. Se o presidente permitir, só um breve retrato aqui do que a gente enfrenta. Nós temos cerca de 2.000 instituições de ensino e 30.000 cursos superiores, né?
eu tenho na minha diretoria de supervisão não mais do que 10 técnicos dedicados a tocar esses processos né, de supervisão. Então, a constituição de uma comissão permanente de acompanhamento é um retrato da dedicação e da preocupação do Ministério da Educação, das séries em especial, com essa situação vivida pelas duas instituições de ensino. Bom, naquele momento, houve, enfim, o pagamento dos salários, a retomada das aulas, e, por um breve momento, vivemos um ambiente de certa normalidade, com a constituição dos colegiados, com a retomada das aulas, a retomada do pagamento de salários. Naquele momento, não havia como prosseguir, porque não tínhamos maturidade para propor um plano de reestruturação, para avaliar um plano de reestruturação, porque a Constituição, a Comissão de Acompanhamento ainda estavam trazendo subsídios para que o MEC formulasse esse plano, né? Mas houve uma retomada aí por um tempo da normalidade do ambiente acadêmico, o que permitiu com que o processo fosse prosseguindo com as visitas e os relatórios permanentes da comissão de acompanhamento. Todavia, né, infelizmente, vivemos novamente, no meio do ano, uma nova situação de crise, com novos atrasos no pagamento dos salários dos professores e funcionários, o que culminou com a ocupação da reitoria, também uma situação que eu não vou me prolongar, porque todo mundo conhece a situação. Foi uma crise muito grave, uma crise de credibilidade muito grande, porque vários acordos, várias promessas de pagamento foram descumpridas pela mantenedora. Isso foi criando uma situação bastante desconfortável para todos, inclusive, né, na condução do processo, o que levou o MEC novamente a ter que tomar uma atitude bastante incisiva aí, que foi a suspensão dos ingressos. Por quê? Porque havia um vestibular marcado em ambas as instituições e nós não poderíamos permitir que novos estudantes entrassem nas instituições nesse contexto de crise, e seria uma irresponsabilidade do MEC permitir, apesar de conhecer, de ponderar, de saber que isso também tem o seu reflexo negativo na questão da sustentabilidade financeira. Mas, naquele momento, rompidas todas as premissas que havíamos colocados como, né, fundamentais para a condução do processo, não havíamos como não tomar uma atitude como a que foi tomada, condicionando essa medida à retomada daquelas premissas, da normalidade do ambiente acadêmico, dos pagamentos, que os compromissos todos fossem honrados. Bom, essa crise do meio do ano se prolongou, como todos conhecem, até poucos dias atrás, quando foram pagos os salários, 2 pagamentos de salários, né, os atrasados foram pagos no final de setembro, e agora o salário do mês corrente foi pago no dia 4 de outubro. Então, hoje temos novamente recuperada aquelas premissas instituídas lá no começo. As aulas voltaram a funcionar, a universidade, a greve foi encerrada, e, além disso, ao longo dessa crise, com o MEC solicitando e o Grupo Galileu comparecendo ao MEC para levar as garantias de que teria condições de aportar recursos para a superação da crise e reestruturação das duas instituições. Essas garantias, como o doutor Alex colocou aqui, foram entregues ao MEC em caráter de sigilo, porque, né, se trata de uma operação financeira que não foi ainda lançada, então não pode ser divulgada, mas o MEC teve acesso, isso foi analisado e foi entendido pelo MEC que essas garantias têm condições, né, que essa operação teria condições de promover essa reestruturação necessária nessas instituições.
Então, hoje, a situação que temos é de retomada daquelas condições mínimas colocadas para avanço do processo, aliado a uma perspectiva de solução para o futuro. Diante desse quadro, a SERES entendeu que tem como avançar no processo de supervisão. E qual seria, né, de acordo com o nosso marco normativo, o próximo passo numa situação dessas? É a determinação de ações para saneamento das deficiências encontradas nas instituições. Como o próprio doutor Alex colocou aqui, os problemas são inúmeros, enormes, profundos e graves. Mas entendemos hoje que há possibilidade de avançar na construção dessas soluções. E a possibilidade disso seria a imposição de medidas de saneamento. Então, ontem foi tomada uma decisão da imposição de um termo de saneamento de deficiências. Esse termo de saneamento de deficiência traz ações de curto, médio e longo prazo, ações de caráter emergencial, de caráter estruturante, ações para a retomada de uma qualidade mínima e ações para a melhoria da qualidade, ações que dizem respeito a aspectos administrativos e acadêmicos. Então, hoje, a notícia que eu trago aqui é que foi firmado um termo de saneamento de deficiências com ações objetivas, prazos e sanções pelo descumprimento. Então, eu acredito que esse era o passo que deveria ter sido dado neste momento e que o momento é oportuno, até porque estamos em via de uma captação de recursos e que esse aporte de recursos deveria estar já vinculado a essas ações de melhoria, para que não aconteça, como aconteceu no passado, a captação de recursos e a destinação para outros fins que não a melhoria da qualidade da educação das duas instituições. Muito obrigada.